Apocalipse, capítulo de número 10. Apocalipse, capítulo 10. Diz a palavra de Deus: Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto dele era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. O anjo tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e gritou com voz forte, como ruge um leão. E quando ele gritou, os 7 trovões fizeram soar as suas próprias vozes. Logo que os 7 trovões falaram, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, não escreva nada. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar, tudo que neles há, dizendo: já não haverá demora. Mas no dia da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo, dizendo: vá e pegue o livro que se acha aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então fui ao anjo, pedindo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: pegue o livrinho e devore-o. No seu estômago ele será amargo, mas na sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Senhor Deus, estamos aqui diante da Tua revelação, Senhor, que o Senhor deu por intermédio do apóstolo João. Obrigado por esse registro e pedimos, fala conosco neste momento, para que possamos ser edificados pela Tua palavra. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Como você reage diante de uma situação urgente? Certo homem, uma vez estava transitando numa rodovia, numa noite chuvosa. E dá para imaginar o que é isso no dia de hoje, né? Imagina essa chuva de hoje. Esse homem estava transitando na rodovia e ele percebeu que parte daquela rodovia havia desmoronado. E ele então rapidamente para o carro dele, pega uma lanterna que estava ali no porta-luva e começa a acenar para os outros carros, para que não viessem até ali e não morressem. A coragem desse homem salvou inúmeras vidas. Como você reagiria numa situação como essa? Como você reage numa situação urgente? Hoje em dia nós vemos muitas pessoas que se dizem evangélicas ou pregadores do evangelho. Mas qual é o evangelho que está sendo pregado? Muitas vezes é um evangelho que oferece falsa esperança aos pecadores. Encoraja as pessoas a reivindicarem Cristo como seu Salvador, mas não abandonar os pecados. Encoraja as pessoas a virem à igreja, a participarem do culto, mas deixar para mais tarde o compromisso de obedecer a Cristo. É um evangelho que muitas vezes oferece uma falsa segurança. Pessoas que buscam o livramento do inferno, mas não de fato a libertação do pecado e ter Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Pessoas que não vivem em santidade, pregadores que
não enfatizam a necessidade da santidade do povo de Deus. Não se trata da mesma mensagem pregada por Cristo. E nós, como igreja, como nós reagimos diante dessa situação? Nós somos como esse homem que estava na rodovia e percebeu a urgência que ele tinha de alertar as pessoas. Nós somos como esse homem, temos a luz para iluminar aqueles que estão indo em direção à perdição, em direção à destruição. Por isso que o tema da mensagem de hoje é testemunhe o Evangelho. Testemunhe o Evangelho. Muitas pessoas vêm ao livro de Apocalipse para procurar segredos ocultos ou a agenda dos últimos dias. Muitas pessoas acham que é para isso que o Apocalipse foi escrito. Primeiro que não tem nada oculto no livro do Apocalipse. Pelo contrário, Apocalipse significa revelação. É a primeira palavra que aparece no livro, inclusive. Revelação. Então, o Apocalipse foi escrito para mostrar o poder do Evangelho de Cristo, a vitória de Cristo e a proclamação da igreja. Qual o comportamento da igreja diante dessa vitória? E o capítulo 10, que nós acabamos de ler, ele está numa espécie de intervalo das trombetas. Acho que todos já ouviram falar das trombetas, que não são sons audíveis que vão vir nos fins dos tempos, não. São anúncios da volta de Jesus. Por isso a figura da trombeta, algo que está sendo anunciado. E no capítulo 8 e 9, que é a terceira sessão do Apocalipse, o Apocalipse é dividido em 7 sessões, onde João vai contar a mesma história 7 vezes, e nessa história contada pela terceira vez, que é a história da redenção do povo de Deus, João já havia discorrido aqui sobre o que estaria acontecendo nesse período. Na primeira trombeta é informado que 1/3 da vegetação seria destruído, ou seja, dos recursos que nós precisamos. Na segunda trombeta, 1/3 das águas do mar são destruídas. Na terceira, 1/3 das águas dos rios, ou seja, os recursos naturais sendo destruídos. Na quarta trombeta, nós temos o escurecimento dos astros, o que nos lembra das pragas do Egito, quando o Egito ficou em trevas. Na quinta trombeta, é relatado o tormento causado por seres malignos. Uma estrela cai do céu, e essa estrela cai na terra. E nós podemos entender que é um ser maligno, provavelmente Satanás, a queda de Satanás. E ele então chama seres malignos para causar tormento nas pessoas. Eles não podem matar ainda, eles apenas atormentam as pessoas. São espíritos malignos que atormentam vidas, arruinam os lares, promovem a imoralidade, coisas que nós já vemos hoje. Seres que destroem a paz do povo de Deus, trazendo sofrimento. Mas na sexta trombeta, outros anjos que estão atados, é dito aqui, no rio Eufrates, são autorizados a sair daquele rio. O rio Eufrates, ele ficava próximo da Babilônia, ou seja, é uma figura do mundo fora da igreja. E esses seres malignos sendo autorizados a irem até os homens com uma grande cavalaria para agora matar os homens. Mas quem sofre com isso? Aí no capítulo 9, no verso de número 4, lá no final do verso, é dito: tão somente as pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Somente aqueles que não estão selados por Deus. A marca da besta, ou o selo da besta, já está lá no Apocalipse de número 13, capítulo 13. Vai ser relatado ainda a marca da besta, o que muitos tentam conjecturar o que é isso. Mas aqui no capítulo 9, antes de ser falado da marca da besta, já é falado que o povo de Deus tem a sua marca, tem o Espírito Santo na sua vida.
E nesse intervalo, em tudo isso acontecendo, nessas 6 trombetas, nós chegamos aqui no capítulo 10, numa espécie de intervalo para mostrar o que a igreja está fazendo nesse período. O capítulo 10 e o capítulo 11, onde é relatado sobre as duas testemunhas, é uma espécie de interlúdio. Está mostrando qual o papel da igreja no meio deste mundo, nesse período aqui. Porque qual a reação dos homens diante disso tudo? Dá uma olhada no final do capítulo 9, lá no verso 20. O resto da humanidade, isto é, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus furtos. A reação do povo é rebeldia. Essa é a reação da humanidade. E qual o papel da igreja nesse momento? Testemunhar o evangelho. A igreja deve pregar o evangelho. Mas quem ouvirá a igreja nesse período? Esse versículo parece um desencorajamento, né? Quem ouvirá? Os eleitos de Deus, aqueles que Deus escolheu, aqueles que estão selados, como foi lido na liturgia. Nós devemos pregar o evangelho. Como ouvirão se não há quem pregue? Esse é o papel da igreja. Por isso, testemunhe o evangelho. E como fazer isso? Em primeiro lugar, recebendo o evangelho como a palavra do próprio Cristo glorificado. De novo, nós testemunhamos o evangelho recebendo o evangelho como a palavra do próprio Cristo glorificado. Isso está aí no verso 1 em diante, onde nós vemos a descrição de um anjo forte. João está relatando aqui: vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas eram como colunas de fogo. O anjo tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e gritou com voz forte, como ruge um leão. Até aqui, por enquanto, nós vemos aqui 7 descrições desse anjo forte. O número 7 no Apocalipse, um número que representa a perfeição. A perfeição. Então nós vemos 7 descrições que podemos apontar para Cristo, podemos aplicar na própria pessoa de Cristo. Primeiro é dito que esse anjo é forte. Cristo, ele é onipotente, é aquele que venceu a morte. A segunda característica é que ele está envolto em nuvem. Podemos lembrar aqui de quando Deus guiou o povo pelo deserto na coluna de uma nuvem, ali, o povo de Israel na peregrinação do deserto. A terceira característica é que tem um arco-íris na sua cabeça, um sinal da aliança com Noé. Quando Deus fez a aliança com Noé e apareceu ali o arco no céu, e Deus falou que quando olhasse para aquele arco, não mais destruiria a humanidade com água e lembraria da sua aliança. A quarta característica é que o rosto desse anjo é como o sol. Aqui nós já lembramos do Monte da Transfiguração, quando Jesus leva Pedro, Tiago e João e ali se transfigura e o seu rosto resplandece de forma que eles ficam ali impressionados. A quinta característica é que ele tem pernas como colunas de fogo. É uma descrição semelhante à visão de Cristo glorificado, lá de Apocalipse 1, onde é dito que Cristo tem pernas de bronze. O bronze, um metal forte, Cristo como aquele que pisa os seus inimigos. A sexta característica é que ele tinha um livrinho aberto na mão. Lá em Apocalipse capítulo 5 é dito que
o Cordeiro chega diante do trono de Deus e toma o livro que está ali na mão daquele que está sentado no trono. Ou seja, Cristo conquistou a autoridade para pegar o livro e desatar os selos, e a história começar a acontecer, a história da redenção. E a sétima e última característica é a voz como a voz de um leão. Esse cordeiro lá de Apocalipse 5 é dito que ele é o leão da tribo de Judá. Então aqui mais uma referência a Cristo. E esse gesto desse anjo forte pisando ali o mar e a terra, provavelmente uma referência à tradição de Gênesis capítulo 3, verso 15, que é dito que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Ou seja, Cristo aqui está pisando o habitat dos seus grandes inimigos. Lá em Apocalipse 13, onde é aquele famoso capítulo da marca da besta, é dito que Satanás, na figura da serpente, quando foi expulso do céu, no capítulo 12, ele convoca dois aliados, a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Mas antes de Apocalipse descrever essas bestas, essas feras, esse poder maligno, é dito que esses poderes estão debaixo dos pés de Cristo, aqui no capítulo 10. Por isso não precisamos temer. Essa é a descrição de Cristo glorificado, poderoso, fazendo todas as coisas. E nós vemos no final do verso 3 e no verso 4. E quando ele gritou, os 7 trovões fizeram soar as suas próprias vozes. Logo que os 7 trovões falaram, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, não escreva ainda. O significado disso, de João não poder escrever o que os 7 trovões falaram, significa que há mistérios na Bíblia que não serão revelados a nós. Porém, essas coisas que permanecem em oculto, muitos desígnios de Deus que permanecem em oculto, se cumprirão na pessoa de Cristo. É uma evidência da soberania de Cristo, da voz do leão rugindo ali e falando todas as coisas que vão se cumprir. E como nós podemos entender melhor essa questão desse rugido aqui, dessa voz de trovão, dos 7 trovões? Olhando para o Antigo Testamento, o pano de fundo é o livro de Amós. Abra lá no livro de Amós, o profeta Amós, no capítulo de número 3. Amós, capítulo 3, verso 7 até o verso 8. Amós está falando aí na presença de Deus, mandado por Deus. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não ficará com medo? O Senhor Deus falou, quem não profetizará? E o próprio Apocalipse diz que Cristo é o Espírito da profecia, o próprio Cristo. Por isso que nós devemos testemunhar o Evangelho de Cristo. Nós não podemos comprometer a mensagem do Evangelho com o propósito de diminuir os conflitos. Jesus foi o que mais passou por conflitos. Certa vez a multidão achou o discurso de Jesus muito pesado. Então Jesus desafiou os seus discípulos: vocês querem ir embora também, assim como essa multidão está indo? Mas Pedro diz a Jesus: Senhor, para onde iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Jesus é o centro da Escritura. As suas palavras são palavras de vida eterna para nós. Nós vemos Ele glorificado, forte, mas alguém que habita conosco no dia a dia, na nossa caminhada.
Por isso que nós devemos nos manter firmes. Quando lá na escola quiserem ensinar um esquema revolucionário, falando que o homem evoluiu do macaco e que a criação evoluiu de alguma outra explosão cósmica, nós devemos confiar só na palavra, somente naquele que foi o único que presenciou a criação de todas as coisas, Jesus. Devemos nos manter firmes contra visões distorcidas a respeito da ideologia de gênero. Que eu nasci homem, mas eu posso escolher ser outra coisa, ou vice-versa. Devemos nos manter firmes contra isso. Devemos nos manter firmes contra ideias distorcidas do casamento, que eu posso fazer de qualquer jeito, desfazer de qualquer jeito na hora que eu quiser. Devemos nos manter firmes. Devemos nos manter firmes quando falam a respeito do valor da vida humana, que uma criança no ventre não tem valor e pode ser descartada. Devemos nos manter firmes. E o que o mundo vai falar para nós? Isso aí é discurso de ódio. É assim que chamam, né? Mas nós vamos continuar dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando falarem que isso é discurso de ódio, mostre o amor, mas testemunhe esse evangelho de Cristo glorificado. Nós devemos olhar para o nosso soberano Redentor. É Ele que nos dá a força para pregar o evangelho dessa forma. Os conflitos virão, pessoas não concordarão, amigos próximos não vão querer nos ouvir, ou vão questionar, ou vão pedir para parar de falar. Mas devemos pregar, não podemos fechar nossa boca. Testemunhe o Evangelho como a palavra do próprio Cristo glorificado. E, em segundo lugar, crendo que o cumprimento da palavra é assegurado por Deus. Verso de número 5 até o verso 7. Então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, dizendo: já não haverá demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Alguns estudiosos não concordam que esse anjo forte seja Cristo, por causa desse trecho aqui, que há esse juramento por aquele que vive para todo sempre, ou seja, por Deus. Mas olhando para esse juramento e olhando para a promessa que não haverá mais demora, quem mais pode jurar dessa forma? Jurar pela criação e falar: vai se cumprir o que eu estou dizendo, não haverá mais tempo. A palavra demora aí no original, a palavra cronos, não haverá mais tempo, irá se cumprir o mistério. Quem mais senão o próprio Cristo pode prometer isso? É dito aqui que se cumprirá o mistério que os profetas anunciaram. O apóstolo Paulo muitas vezes chamou o evangelho de mistério nas suas cartas, falando que foi um mistério oculto no passado. E de fato a revelação é progressiva. Muitas vezes o povo de Israel ali tinha os sacrifícios, mas como um modo ali para perdoar os pecados, mas não definitivo ainda. Agora em Cristo a revelação está completa. E o apóstolo Paulo fala que Cristo entre nós é a esperança da glória, lá em Colossenses capítulo 1, verso 24. Então esse mistério é o Evangelho, esse mistério que vai se cumprir, que Cristo está jurando aqui, na figura desse anjo forte, que irá cumprir. O mistério de socorro na tribulação, o mistério
de salvação eterna e o mistério também da destruição daqueles que zombam de Deus, dos ímpios. Deus, meus irmãos, nunca falha. Deus nunca vai falhar em suas promessas. Muitas pessoas acham que Cristo não vai voltar, que talvez isso aqui é um folclore ou uma falácia e não dá para acreditar no que está aqui, porque o tempo passa e ele não voltou ainda. Mas aquele que acredita no Evangelho, que acredita na palavra, sabe que Cristo vai voltar. E é sadio para a igreja aguardar esse retorno do Senhor Jesus. Mesmo que tudo aqui está aqui nesse livro, ainda não cumpriu. É sadio para a igreja ficar esperando a qualquer momento se encontrar com Cristo. Até porque nós podemos deixar essa terra a qualquer momento e vamos de fato nos encontrar com Ele. Jesus cumpriu cada profecia relacionada a si mesmo. Nós vemos isso no Evangelho de Mateus, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta X sobre Cristo ali, sobre o Messias. E Jesus cumpriu cada profecia. As promessas dele não caem ao chão. As promessas dos homens deste mundo caem ao chão. Eles prometem hoje, falando que vão fazer amanhã, e eles não cumprem, porque são homens. Mas Jesus falou no seu sermão profético, lá em Mateus 24, verso 35, as minhas palavras não passarão. Será como o ladrão de noite. Será como a mulher que está prestes a dar à luz. Eu voltarei. Estejam atentos. Não podemos viver de forma despreocupada neste mundo. Não coloque a sua paz na sua condição financeira, no seu status social, no seu bairro, na sua casa. A sua segurança nesse mundo ela é uma segurança falha. O seu plano de saúde não pode te dar segurança. A melhor viatura não pode dar a segurança que você precisa, que é a segurança da sua alma. Creia em Cristo, para que não seja surpreendido no seu retorno. Testemunhe esse evangelho àqueles que têm uma falsa segurança nesse mundo, nessas coisas que eu acabei de mencionar. Creia que o cumprimento da palavra é assegurado por Deus. Vimos até agora que devemos testemunhar o Evangelho, recebendo o Evangelho como palavra do próprio Cristo glorificado. Em segundo lugar, crendo que o cumprimento desta palavra é certo. Em terceiro e último lugar, proclamando o juízo e a salvação. Isso que nós vemos aí do verso 8 até o verso 11. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vá e pegue o livro que se acha aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então fui ao anjo, pedindo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: pegue o livrinho e devore-o. No seu estômago ele será amargo, mas na sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Nós vemos que João não foi permitido ali de registrar o que os 7 trovões falaram, mas agora ele é permitido de pegar esse livrinho. E o pano de fundo dessa passagem, mais uma vez, é uma passagem do Antigo Testamento, de Ezequiel, capítulo 2. Abra lá. Ezequiel, capítulo 2, verso 9
até o capítulo 3, verso 3. Ezequiel relata aqui: Então olhei, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Ela o desenrolou diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. No rolo estavam escritas lamentações, gemidos e ais. Ainda me disse: Filho do homem, coma o que está aí diante de você. Coma esse rolo, depois vá falar à casa de Israel. Então abri a boca, e ele me deu o rolo para comer, e me disse: Filho do homem, coma e encha o seu estômago, como com este rolo que eu lhe dou. Eu o comi, e na minha boca era doce como mel. Nós vemos aqui Ezequiel relatando que esse livro era doce, e a parte amarga está ali no verso 10, no capítulo 2, verso 10, que são as lamentações, os gemidos e os ais, ou seja, o juízo de Deus. E aqui, João, ele é ordenado a devorar esse livrinho. Quando eu era criança, meu pai falava que eu deveria devorar os livros na escola, né? Ou seja, preencher o meu ser, né, a minha mente, com as lições que eu devia aprender na escola. Essa é a ideia, né? E é aqui mais ou menos essa mesma ideia. Ele deve devorar. Isso tudo deve fazer parte dele. Nós vemos lá em Apocalipse 5 que o Cordeiro vai até o trono de Deus e pega o livro da mão daquele que está sentado no trono. E agora ele pega esse livro e passa para o apóstolo João, comissionando a igreja a pregar, a testemunhar o evangelho. Isso aqui representa autoridade à igreja, poder à igreja. Lembramos do que Jesus disse lá em Atos capítulo 1, verso 18: Fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Uma figura aí, uma menção, melhor dizendo, ao Espírito Santo que desceria ali, e então os apóstolos e toda a igreja poderia pregar o evangelho. É a figura do cavalo branco lá de Apocalipse capítulo 5. Acho que muitos já ouviram ou leram essa passagem, que há o cavalo branco, preto, vermelho, amarelo. O primeiro cavalo que sai é o branco, quando Jesus, o Cordeiro, abre o selo do livro que ele tomou da mão daquele que estava no trono. E ali o cavalo branco sai, que nós entendemos é uma figura do Evangelho, o Evangelho vitorioso e para vencer, é o que está sendo dito ali. O Evangelho ele é sempre vitorioso, ele sempre cumpre os propósitos de Deus. Essa é a parte doce, a parte da salvação, a parte de você levar esperança àqueles que não têm esperança. Mas lá nos selos, nós já vemos a parte amarga também. O primeiro selo foi o cavalo branco, vitorioso. Mas os próximos selos, veio o cavalo vermelho, com morte, o cavalo preto, e é uma menção ali de dificuldades para se obter o sustento, e há guerras, e as almas que estão diante do altar de Deus falam: até quando o Senhor não vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Nós vemos aí então a parte amarga do Evangelho. Nós temos uma mensagem doce, mas existem coisas amargas que nós devemos experimentar no testemunho dessa mensagem. As verdadeiras testemunhas do Evangelho sofrem no mundo. Isso é fato. Os crentes das 7 igrejas do Apocalipse estavam correndo o risco de abandonarem a mensagem. Muitos cristãos da igreja primitiva estavam decidindo se submeter à adoração ao imperador para poderem ter o direito de continuarem comprando, de continuarem negociando. Assim, eles não experimentavam o amargo do evangelho, mas também não experimentavam o doce.
não experimentavam a salvação. Por isso que certa feita Cristo falou: estou a ponto de vomitá-los da minha boca. Volte à prática das primeiras obras. E vários alertas nós vemos nas cartas. E não dá para viver sem experimentar essas duas coisas. Os cristãos vão experimentar tanto o doce quanto o amargo do Evangelho. E é interessante aqui que João diz, no final do verso 11, que ele deveria testemunhar a muitos povos. Aqui, uma menção dos povos, nações que viriam até Cristo. Povos, nações, línguas. Aí nós temos aí reis também, poderosos. Aí nós podemos lembrar o que aconteceu com João Batista quando foi testemunhar do Evangelho para Herodes e apontar o pecado de Herodes. O que aconteceu? Ele foi preso, foi morto. Podemos lembrar do que aconteceu com Elias, quando ele foi testemunhar de Deus para Acabe, foi perseguido. Nós devemos proclamar a salvação ao mundo. E fazendo isso, nós vamos experimentar o amargo do Evangelho, a rejeição. Mas o mundo também está prestes a experimentar a parte amarga do juízo de Deus. Por isso, nós devemos proclamar que Jesus é sim um justo juiz, que vai trazer o juízo final, mas ele também é misericordioso. Todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. E não foi João que inventou a mensagem, por isso nós podemos ficar tranquilos. Não precisa ser a minha sabedoria, eu não preciso que alguém de fato me aceite, que concorde comigo. Se concordar será ótimo, mas eu preciso pregar a mensagem. O Evangelho é o poder de salvação para todo aquele que crê, mas para aquele que não crê, também é um poder de destruição, de condenação. Nós vemos então que a Bíblia é um livro agridoce, podemos dizer assim. Por um lado, nós temos as promessas, que são mais doces do que o mel, mas por outro, nós temos a amargura da perseguição e da rejeição. Você percebe que o Apocalipse é um livro para o presente? Muitas pessoas acham que é um livro para o futuro, mas não, é para hoje. É dito aqui que a igreja estaria agindo dessa forma. Em Apocalipse 11, nós temos as duas testemunhas atormentando o mundo. É dito que elas atormentavam o mundo, e quando elas morreram, os povos fizeram até festa. O que está acontecendo conosco? Será que nós, de fato, atormentamos o mundo com a nossa mensagem, dizendo que o mundo está perdido? Volto àquela pergunta: como nós agimos diante de uma situação de urgência? Se você estivesse na praia e você percebe que ali o mar recuou de forma abrupta, ou seja, sinais de um tsunami, e o tsunami, a onda ali está se formando, o que você faria? Você iria pegar a sua cadeirinha de praia, quietinho, dobrar a sua toalha e sair calado dali? Ou você gritaria: salve-se, salvem-se da ira vindoura, não morram, a onda do juízo de Deus está vindo. E é uma urgência para nós pregar o Evangelho, porque hoje tem muitas igrejas que falsificam o Evangelho, falsificam, apresentando Cristo até em seriados de televisão como alguém mole, alguém do povão, alguém que não denuncia os pecados. Igrejas que diminuem o Evangelho, a prosperidade material, a bem-estar social. Pregadores que corrompem a mensagem, que têm capacidade de fazer piadas com o Evangelho, piadas com o próprio Cristo. Você já sabe de quem eu estou falando aí.
Até a risadinha irrita do ser humano, fazendo piadas de mau gosto com esse anjo forte, com esse Cristo glorificado aqui. Existem pessoas que acham que vão ser salvas por seus méritos. Dão a cesta básica ali para o morador de rua, de madrugada, ou a marmita, e na hora já tira a selfie assim, para postar em algum lugar. Tá pago, agora Deus tem que me salvar. Esse não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é juízo e salvação. Pegue esse Evangelho, testemunhe ele, mesmo que o mundo reaja de forma hostil, testemunhe a única mensagem que pode salvar os pecadores e tirar eles dessa condição. Cristo, o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, aquele que vive eternamente. Testemunhe o Evangelho, recebendo este Evangelho como palavra do próprio Cristo glorificado, crendo que o cumprimento da mensagem do Evangelho é certo, cumprimento é certo. Em último lugar, proclamando o juízo e a salvação. Que Deus nos ajude a proclamar o Evangelho desta forma. Amém?